Eu saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. E o desejo do meu coração é que, conforme o irmão falou agora há pouco, é que Deus fale e que nós ouçamos, que sejamos sensíveis, como diz a palavra. Antes eu era afligido, porque eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo de número 23, a partir do versículo 4. Diz assim: ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado e teu bordão me darão apoio e conforto. Mais uma vez, ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado e teu bordão me darão apoio e conforto. Há momentos na vida da gente que a gente pensa em parar. Há momentos na vida da gente que a gente pensa em desistir. E é claro, às vezes na frente do irmão, o que a gente vai fazer? Ô, meu irmão, tudo bem, glória a Deus, estou na bênção. Tudo na bênção? Só vitória? Mas agora, cada um aqui sabe a dor que lhe atravessa o peito. Cada um aqui sabe aquilo que lhe provoca dor. Cada um aqui sabe como é aquele momento que a gente olha assim e pensa, não vou aguentar. Cada um aqui sabe que esses momentos acontecem. E com o salmista não foi diferente. Eu estava meditando aqui nesse salmo. A gente tem aquela ideia de que recebi Jesus Cristo como meu Salvador. E aí tem aquele cântico que fala, não pode ser triste o coração que ama Cristo. E outros vão estar sempre falando que eu estou sempre alegre, sempre bem, assim por diante. Mas nós sabemos que existem momentos terríveis na vida do crente. Existem momentos difíceis de enfrentar. E existem momentos que o abraço do irmão do lado não consola a gente. Existe momento que quando alguém fala assim, não olhe para o tamanho do problema, mas diga para o problema o tamanho do seu Deus. Aí você ouve aquilo, mas parece uma frase de efeito que fica ali num para-choque de caminhão. E você fala isso porque não é com você. É claro que nós estamos aqui e temos que estar sempre olhando para o outro como tudo bem. Mas cada um sabe onde o seu calo aperta. E o que eu acho interessante é que a Bíblia não fala de super-heróis. A Bíblia não fala de super-homens. Mas fala de gente que é pó, que é barro, que nem eu e você. Que passa por momentos terríveis. Entretanto, Deus passa os momentos terríveis com essas pessoas. E aí eu olho para cá, para esse texto, e vem à minha mente dois termos que parecem paradoxais: caos e estabilidade. É claro que quando a gente pensa em caos e estabilidade, pensa que não são compatíveis. Nós temos aquela ideia de que precisamos de ter um emprego estável, precisamos de ter uma certa previdência ali para quando chegar mais tarde, precisamos estar bem abalizados, preparados para enfrentar o futuro. O pai fala assim, olha minha filha, não casa com aquele mocorongo ali não, é um roda presa, é um tranqueira, não vai te dar futuro, tem que casar com outro ali, porque aquele outro ali, ele fez MBA não sei o que lá, ele fez pós-graduação de não sei o que, ele ganha tanto, tá assim, tá assado. Vamos ser francos, estamos buscando o quê? Estabilidade, zona de conforto. É natural que busquemos isso. Agora, há o momento da desordem, que o chão parece que sai debaixo do pé da gente. E a gente tenta se segurar em algum lugar e não consegue. Eu não sei se alguém aqui, eu não sei como é que vocês chamam aqui, mas na minha época de adolescência a gente chamava de caixote.
era quando a onda vinha assim, e aí pegava a gente, que a única coisa que eu podia fazer era esperar, mais nada. Imagina. E mais engraçado é quando a gente via aqueles sexagenários então tomando caixote, era uma coisa de louco. Aí vem a onda assim, aí teve uma vez que eu ouvi lá em Grumari, uma dona, ela estava tentando correr e a onda puxava. Coisa horrível, gente, vocês estão rindo que não eram ela. Então, há momentos na vida da gente assim. Não era para eu rir, gente, era para vocês rirem só. Esse meu professor de homilética está aqui. Então, há esses momentos que a gente não sabe o que vai fazer. Caos, desordem. E o salmista ele passa por isso, só que ele consegue colocar as duas coisas juntas. O vale de trevas, o vale de morte. É possível. Ninguém está livre. Tanto que é que em algumas versões está mesmo quando ou ainda que. Ele deixa bem claro que há essa possibilidade. Só que, mesmo nessa situação, existe a possibilidade da estabilidade em Deus. E eu fico pensando o seguinte, esse salmo, que geralmente boa parte das crianças decoram, algumas pessoas olham e veem assim, é simples, é só falar o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E tem pessoas que entendem que apenas falar quer dizer que elas de fato experimentam aquilo. Só que nem eu estava conversando com o Edson desde a semana passada, eu falei, Edson, eu estou mastigando o Salmo 23. E cada desafio que me vinha, cada dor que eu enfrentava, cada lágrima que descia, cada pavor, cada ameaça, eu me lembrava desse salmo. E eu vi o seguinte, que eu posso enfrentar o caos, tendo estabilidade. Mas isso daí não se constrói com fala bonita, não se constrói com palavras bem elaboradas, se constrói com aliança. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus assina embaixo daqueles que o obedecem. E aí talvez alguém pense assim, que tanto que ele fala de estabilidade e caos e não entra logo na receita, porque eu estou precisando da estabilidade. Vamos lá então. Primeiro, para que nós consigamos ter estabilidade no caos, é preciso ter o Senhor como pastor. E talvez alguém diga assim, isso é mole, claro que eu tenho o Senhor como pastor. Primeiro, o que é pastor para você? Porque se nós pensarmos como a geração de hoje, ou as crianças de hoje, o que seria o pastor? Seria aquela pessoa que chega, meu irmão, tudo bem, como vai e tal? Amados, mais um dia e parará, parará, parará. Só que pastor é aquele que provê o pasto. Pastor é aquele que provê o alimento. E aí quando a gente pergunta quem é o seu pastor, a pergunta que a gente faz é, quem te conduz? Quem te alimenta? Quem te nutre? E aí algumas pessoas vão dizer, eu amo a Cristo, porque Ele morreu por mim. Mas vamos cavar um pouco mais, vamos tentar ir lá um pouco mais fundo no nosso coração e vamos parar para pensar sobre isso. Quantas pessoas hoje estão pensando de acordo com aquilo que a Rede Globo tem orientado? Quantas pessoas hoje têm construído uma ideia de casamento baseado no que vem na mídia? Quantos crentes hoje estão tratando as coisas de Deus com certo desleixo porque estão sendo influenciados pela mentalidade desse tempo? Quantos hoje entendem a ação de Deus como quem clica um mouse quando está ali lidando com o computador? Quantos hoje estão pensando segundo a mentalidade deste tempo, quando a Bíblia nos recomenda, não assumam a forma deste século? Transformai-vos sim, contextualizai-vos sim, mas não assumam a forma. Eu vou falar, de repente, na linguagem que ele pode ouvir, mas eu sou de Deus. Quem me apacenta é o Senhor.
Os meus valores são os valores do reino. O que rege a minha vida é a legislação do reino. E se não é do reino, eu não quero, porque eu pertenço a Deus. Eu não pertenço a esse tempo. Eu não pertenço ao Deus deste século. Eu pertenço a Deus. Não tem como fugir. Árvores deixam frutos. Uma planta que gera morango não gera abobrinha. Uma planta que gera maracujá não gera melancia. Quem é de Deus vai dar frutos que apontam para Deus. Quem não é de Deus não vai dar frutos que apontam para Deus. E aqui o salmista fala, olha, o Senhor é o meu pastor. Ele é aquele que me pastoreia. Aí quando nós vimos aqui o Senhor virou pronome de tratamento, então já está um pouco batido. Mas aqui ele está se referindo ao nome de Deus. Yahvé é o meu pastor. Os judeus até quando eles mencionam o Salmo 23, eles falam, em vez de falar, o Senhor é o meu pastor, eles falam, o nome, no hebraico Hashem, o nome é o meu pastor. Eles têm temor até mesmo de falar o nome. E quando eles lembram do nome, eles lembram daquele que fez aliança com o seu povo. E quando o próprio Deus se revela a Moisés com o seu próprio nome, e aí Moisés fala, mas eu vou dizer o que para o povo? Diga que o eu sou enviou você. E o nome de Deus está ligado ao verbo ser, ou seja, aquele que vai ser aquilo que você precisa. Você está em crise, ele é o Yahvé Shalom. Você está na enfermidade, ele é Yahvé Rafá. Você está de repente enfrentando um conflito, ele é o Yahvé Savaot. Então se você for observar, no que você precisar, ele está ali. Se você está precisando de um amigo, ele se torna o amigo. Se você está precisando do médico, ele se torna o médico. Se você está precisando de consolo, ele se torna o consolo. Esse é o nosso pastor. E quando nós olhamos para cá, o salmista ele comemora, porque ele vivia numa cultura pastoril. Então ele sabia o que era o cuidado de um pastor. O termo pastor lembra cuidado. E nós observamos aqui, ele fala, Yahvé é o meu pastor. Indo lá para o hebraico, ele é aquele que me pastoreia, ou seja, deixa a coisa muito bem mais explicada. Porque hoje em dia, se eu falo assim, o Joaquim é meu pastor. Aquele moço ali de gravata que vai, prega lá, visita, vai de casa em casa. Mas quando fala assim, Yahvé é aquele que me pastoreia, quer dizer, Yahvé é aquele que me governa. É aquele que me dirige, é aquele que diz para onde eu vou, é aquele que diz quando eu devo voltar, é aquele que diz para eu parar. Então quando ele fala, Yahvé é meu pastor, não é aquela frasezinha de efeito para colocar na porta de casa não, que todo mundo usa, não. Mas quer dizer o seguinte, ele é quem me lidera, eu estou debaixo das suas ordens, eu estou seguindo as suas orientações. Estabilidade todo mundo quer, mas agora, para ter estabilidade no caos, precisamos escolher ter o Senhor como aquele que nos apacenta. E muita gente vai dizer assim, é simples porque eu já sou crente. Não, não é simples não. É preciso atitude de servo. E essa carne não gosta de ser servo. Vamos ser franco. Aí talvez alguém diga assim, não, eu sou diferente. Tá legal. Se observa um pouco mais. Desde pequenininhos. Julinho não faz aquilo. Aí o Julinho olha assim com aquele sorriso malicioso e vai lá e faz. E aí a mãe de repente perde o controle e belisca, ele não doeu. Essa é a nossa natureza. Então quando eu preciso de estabilidade, eu preciso me esconder em Deus. E quando ele pega essa mentalidade de ovelha, a ovelha é um animal que ela não tem como se proteger. O gato tem suas unhas, o cão tem os seus dentes, o leão tem suas presas. E a ovelha, o que tem? Além da tolice, da estupidez, de que quando de repente ela segue por um caminho, ela não sabe o que é o melhor para ela. Se ela se suja, ela não sabe se limpar. Ela é dependente, ela precisa.
E aí Davi, ele assume essa fragilidade. Ele fala, olha, eu sou dele. Eu não tenho condições de cuidar de mim mesmo, eu sou dele, é ele quem cuida de mim. E nós vimos aqui quando ele fala, Yahvé é aquele que me pastoreia, de nada terei falta. Então, você pode ter estabilidade no caos, desde que o Senhor seja o seu pastor. Você pode ter estabilidade no caos, desde que Deus seja a tua suficiência, Deus seja o teu contentamento. Eu estava compartilhando num culto de jovens e adolescentes, e eu estava falando sobre isso. As pessoas parecem que estão livres, mas são escravas. Nós vimos aí, por exemplo, as mulheres, a cada dia que se passa, se tornando mais parecidas com o objeto, mas se tornando mais parecidas com objetos de consumo, e por incrível que pareça, só falta ficar às vezes numa vitrine colocando o preço. É triste às vezes quando você vê, infelizmente, até jovens e adolescentes crentes, sabe, exibindo o corpo como se fosse uma garota lá da praça. Sabe o que é isso? Isso é escravidão, porque a pessoa ela não está satisfeita consigo mesmo. E aí o que ela começa a fazer? Buscar contentamento em alguma coisa. A rapaziada tem que achar que eu sou a tal e faz aquilo. Não pense que os rapazes vão ficar de fora, tem os bombados. Os bombados. O camarada ele não está satisfeito com aquilo que ele é. Toma ali anabolizante de cavalo e toma não sei o que lá e fica assim, ó. Aí se alguém pegar um alfinete e espetar, faz assim, ó. Pessoas que não estão satisfeitas consigo mesmo. E nós precisamos, sabe, gente, estar atentos a essas situações. Por quê? Porque nós precisamos buscar um contentamento aqui dentro, contentamento que a cachaça não dá, contentamento que a droga não dá, contentamento que os rapazes dizendo, ah lá que gatinha, não dá. E as pessoas, elas estão buscando a aprovação dos outros, buscando prazer sensorial, buscando, e não se preenchem. E aí nós olhamos para cá para o texto e a gente vê que a satisfação de Davi é o quê? Ele me preenche. Está faltando dinheiro, mas Ele me preenche. A enfermidade ainda não foi embora, mas Ele me preenche. Eu estou passando dificuldade na minha casa, mas Ele me preenche. A mulher ainda está me azucrinando, mas Ele me preenche. E eu estou contente por isso. Eu sei estar contente em toda e qualquer situação, quer seja humilhado, quer seja honrado. Mas a gente só tem isso quando Ele é a nossa porção, quando Ele é a nossa herança. Aí a pergunta é, o que estamos buscando? O que estamos buscando? Meu pai fala para mim, Roberlan, cuidado com o que você fala, que a sua fala é muito contundente. Mas eu fico pensando seriamente, a que ponto vai chegar o povo que se chama pelo nome do Senhor? Eu nunca vi um período em que tanto crente vivesse deprimido, ansioso, estressado, perturbado, nervoso. A ideia que todo mundo sempre teve de crente há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, era de gente equilibrada, gente tranquila. Mas agora, se a garotinha não tiver o oi da Xuxa, ela tem um troço. E os pais falam assim, eu não sei o que fazer com esse menino. É o tempo que a gente está vivendo. E eu olho para cá para o texto, de nada terei falta. Deus é suficiente para mim. O que eu tenho nele é muito maior do que o que eu não tenho no mundo. Se o Senhor é aquele que me pastoreia, eu vou ter estabilidade no caos. Agora, se é a novela Malhação, eu não vou ter estabilidade no caos. Sabe por quê? Porque o camarada com o nariz chato e orelha de abano, ele vai ficar triste, porque ele não é bonito que nem aquele garoto da televisão. E aí a gente sabe, o camarada começa a fazer um monte de troço. Um tempo atrás, as pessoas, quando queriam cuidar da saúde, elas iam para uma academia. Agora elas compram aparelhos e a propaganda diz o seguinte, para que tanto sacrifício? Aí aparece um camarada lá apertando o botão, fazendo alguma coisa, ficando com o corpo sarado, olhando assim como... As pessoas estão
buscando tudo instantâneo, tudo rápido. Estão ávidas por um sentido para a sua vida e não conseguem. Sabe por quê? Porque o Senhor não tem sido a suficiência delas. E talvez alguém pense, nós na igreja estamos livres disso. Não estamos, não. Se eu estou mais preocupado em ser chamado de pastor, em ter título de pastor, do que em me importar com as pessoas, chorar por elas, lutar junto com elas, vencer junto com elas, tem algo errado. Se eu estou mais preocupado em, eu sou diácono, há 30 anos eu sou diácono. Se eu estou preocupado com isso, então a minha satisfação não está em Deus, está em eu sou diácono. Às vezes as pessoas estão presas aos seus cargos. Eu estou há 30 anos nesse cargo. Esse cargo é meu. Há 30 anos. Aí eu pergunto, a satisfação das pessoas está onde? A gente tem ideia de que ídolo é só o Santa Sinfrosina lá, ou então o São Epaminondas da Silva. Não é não. Não é não. Está cheio de ídolos aí. Só que não satisfazem. Não satisfazem. Só o Senhor pode fazer alguém declarar, não tenho carência de nada, porque tudo que eu preciso, Ele é para mim. Como ter estabilidade no caos? Em verdes pastagens, me faz repousar. Ele me faz repousar em verdes pastos. Ele me nutre com verdes pastos. Ele me nutre com uma alimentação sadia. E, diga-se de passagem, a ovelha ela não tem condições de se alimentar sozinha adequadamente, sabe por quê? O que vai acontecer? A ovelha está lá, ela está comendo, aí fica aqui, come, e continua comendo, e fica assim, Seus dejetos ficam naquele mesmo lugar que ela come, sua urina fica naquele mesmo lugar que ela come. E sabe o que acontece? As outras ovelhas vão seguindo também, aí está todo mundo cheio de verminose, com a saúde deteriorada. Sabe por quê? Porque falta orientação do pastor. Assim também eu e você, quando nós queremos conduzir nossas vidas por nós mesmos. Vamos ser francos, gente. Por que será que vocês estão sentados nesse banco aqui? Porque vocês admitem que vocês não têm competência em vocês mesmos para conduzir a vida de vocês. Porque vocês reconhecem que depende única e exclusivamente dele, do pastor, para dar sentido e direção à vida de vocês. Estou mentindo? Então nós começamos a observar que o que faz a ovelha ficar tranquila é porque, principalmente naquela região da Palestina, o pastor está lá, tira as pedras, tira a erva daninha e ele limpa o lugar, e ele prepara a terra. O único modo de ter pastos verdejantes naquela região é por causa de quê? Porque tem alguém lá cuidando para a ovelha não tem como fazer isso. Tem ovelha que está comendo palha seca, tem ovelha que está comendo comida infectada, tem ovelha que está se destruindo. Sabe o que elas fazem? Além delas fazerem isso, elas conseguem ter um grupo atrás de si, e aí um abismo chamando o outro abismo. Meu querido, eu sei que você não me conhece, eu não te conheço, mas, por favor, atente isso que eu vou dizer. O homem pode ser o homem mais importante da face da terra, mas entre o homem e Deus, fica com Deus. Ele sempre vai ter a direção maior. Mas se ele falar isso, eu vou perder a cabeça. Perca a cabeça, mas perca com Deus. Mas se eu fizer isso, vou me machucar. Que machuquem, mas esteja com Deus. Como diz lá Isaías 43, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Eu prefiro passar no fogo, mas passar com a presença. Eu prefiro passar na água, mas passar com a presença. Porque é melhor ficar lá nos meus verdes pastos, obedecendo, submisso, seguindo ao meu pastor, do que eu ficar na minha independência, na minha altivez, indo para o buraco e ainda arrastando outros para o buraco. E aí nós observamos aqui quantas pessoas que querem estabilidade, mas elas só caminham para o caos, porque estão buscando sua própria saída, seu próprio alimento. Pastor Roberlan, mas não dá, eu tenho que namorar aquele rapaz, ele é gatinho, sabe como é que é? Porque está difícil hoje em dia, né? É muita mulher para pouco homem, se vira nos 30, fica complicado.
Espere em Deus. Espere em Deus. Ah, minha irmã, quantas mulheres aí estão lamentando porque não esperaram em Deus. Pegaram o primeiro bonitão que apareceu. Ah, mas ele vai na igreja, quando o pastor prega, ele chora, pastor. Tem que ver, todo mundo na igreja gosta dele, só falta aceitar Jesus. Como se aceitar Jesus fosse só um detalhe. Só falta isso. Depois, estabilidade no caos é quando eu estou sendo alimentado por Ele. É Ele quem me nutre, é Ele quem me alimenta. Ele enche a minha mente, enche o meu coração de coisas que me fazem enfrentar a vida. Ele me enche de mensagens, de palavras que me fazem encarar o sofrimento de frente. Às vezes, de vez em quando, eu estou conversando com alguns colegas e tudo, e aí cada um às vezes compartilha seu problema, sua dificuldade. E é interessante que a gente, quando chega aquele momento que cada um vai, tira aquela máscara, né, de tudo bem, tá legal, glória, glória, sua vitória, essas coisas todas. Aí cada um conta o seu problema, sua dificuldade, você até pergunta assim, como é que pode esse cara tá passando por isso? Não parece. Por quê, gente? Por quê? Porque está se alimentando em Deus. Deus tem pastos verdes para você. Não troque pastos verdes pelos pastos que ovelhas errantes têm levado você. Não troque isso. Não troque aquele alimento seguro. Sabe por quê? Uma das coisas que uma pessoa perdida faz é querer fazer com que outras se percam. Sabe por quê? A autoestima da pessoa cai quando ela percebe uma outra pessoa se dando bem. Vamos supor que Medeia seja uma menina de 13 anos, filha da dona Giocunda e do senhor, deixe-me ver um nome bacana para ele, Epaminondas mesmo, já está de bom tamanho. Aí está lá, Medeia, feliz e contente, indo para a igreja, né? Feliz, 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 eu estou muito feliz, aquela coisa toda. A jovem Medeia ama a vida de oração, leitura bíblica. Embora tenha só 13 anos de idade, ela está ali buscando mais de Deus, quer mais de Deus. Mas tem as teens, né, que não se fala mais adolescente, ainda mais hoje em dia, né, com essa neocolonização estadunidense. Então, as teens, fala sério, que negócio é esse? Dizendo que esse Deus só quer um coração, fala sério, dá licença. E aí sabe o que acontece? Ah lá, mó filé, tá de olho em você. Sabe por quê? Tá com a vida toda errada. E toda vez que ela olhar para aquela menina, ela vai lembrar que está com a vida toda errada. Então sabe o que ela vai fazer? Vai tentar trazer a menina para um dia falar assim, tá vendo? O pai dela dizia que ela era tão certinha. Ovelha que está comendo grama infectada, ovelha que está comendo pasto infectado, vai querer fazer você também comer pasto infectado. Mas olha, fala assim, olha, eu não quero pasto infectado, porque o meu Senhor tem verdes pastos para a minha vida. E ele fala, olha, o Senhor é aquele que me pastoreia, é Ele que me alimenta, por isso eu não tenho carência de nada. Porque eu não busco lá fora o que me falta aqui dentro, eu busco nele, porque Ele me preenche. Em vez de pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. A ovelha é um tipo de animal que assim, um inseto perturba o seu sono, ela não dorme. Um cachorro latindo perturba a ovelha, ela não tem como ficar tranquila. Qualquer coisa ameaça o seu descanso. Aí eu te digo, talvez você pense, tadinha da ovelha, né? Ah, tadinha dela. Mas quando de repente o patrão chega e fala, por exemplo, desculpa, o seu nome qual é, meu? Hã? Raul. Raul, aparece lá no meu escritório. E aí? E para cantar? Para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, por todo lado. E aí? Cadê? Domingo à noite, tranquilo, beleza. Mas e naquela hora que o chefe fala assim, Raul, aparece lá no meu escritório. E aí? Ou então, de repente, alguém chega e fala, perdão, seu nome qual é? Rodrigues, olha, desculpa, mas você está com esse problema de saúde.
Senhor, por quê, Senhor? Eu sou teu servo, Senhor, como é que pode? Não dá. Eu dou o dízimo, eu sou crente. Ô Senhor, ó vida, ó céus, ó azar. Acontece ou não acontece isso com a gente? É claro que de repente talvez você possa pensar que a gente quando está aqui à frente e desafia, vamos viver de fé, porque o Senhor é isso. Você acha que também não há por fora combates e por dentro temores? Há também. Todos somos ovelha. Até aquela ovelha que quer bancar o sumo pastor é ovelha. Está todo mundo carente da ministração do Senhor. E aí a gente vê o seguinte, olha, ele me conduz a águas tranquilas. Quer ver a estabilidade no caos? Olha, você não vai fazer mais parte do nosso corpo de funcionários. Eu lembro de uma música do pastor Josué Rodrigues que ele falava: portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero o que dele não procede, nem sempre o que prefiro, nem sempre é o melhor para mim, nem sempre, oh não. Abrindo e fechando são portas que orientam no tempo certo como ele escolheu para mim. Prossigo em meu caminho, confiando em sua palavra. Os que nele esperam jamais se cansarão, jamais se frustrarão. E o refrão é: há outras fontes que não vêm do Pai das luzes, as soluções que surgem não me consolarão. Que outras mãos, meu irmão? Que outras mãos na hora que as pessoas falam, olha, não tem saída, o câncer está generalizado? Que outras mãos? Teu filho está nas drogas? Que outras mãos? Olha, não tem mais saída esse teu problema, essa causa na justiça, aquela empresa comprou o advogado, comprou o juiz, você não tem mais alternativa. Que outras mãos? Que outras mãos? Mas o salmista não tem esse problema, sabe por quê? Ele me faz andar por verdes pastos, e ele me guia mansamente às águas tranquilas. Eu posso descansar, eu posso confiar, eu posso ficar ali aconchegado na sua presença, porque quando eu precisar de alguma coisa, ele está ali para suprir. Aí que está a diferença de ser apacentado por ele, aí que está a diferença de ser orientado por ele, e de querer seguir o seu próprio caminho. Restaura-me o vigor, ou refrigera a minha alma, na versão de alguns irmãos. Esse termo no hebraico significa faz-me voltar. Por exemplo, quando um cachorro ele está deitado de costa, barriga para cima, ele vai, se vira e levanta, sem problema. O gato também, sem problema. Se a ovelha ficar virada, ela não consegue se desvirar. O peso a atrapalha, a lã a atrapalha, e nisso gases começam a subir nessa região dela aqui, e de repente ela pode começar a ficar com as patas dormentes, e a circulação sanguínea começa a ficar prejudicada, e ela corre risco de morrer. E se ela não morrer por causa disso, ela é presa fácil de predadores. Quantos de nós não passamos por isso? Quantos de nós de repente não ficamos num momento catastrófico na nossa vida? Quantos de nós de repente não pensamos, quer saber? Parei com esse negócio de igreja, cansei. A gente luta, hora e não adianta, não muda. Estou há 10 anos na igreja e faz isso, e faz aquilo outro. Não, estou vendo que o pessoal do mundo parece que é mais feliz. Quem nunca passou por essa situação? Parece que agora que eu sou crente tem mais problemas. Aí a ovelha fica lá virada. E aí os lobos, opa, beleza, carne fresca aqui. Quantos nunca passaram por momentos como esse? Não foram tentados, bombardeados por tentações, e de repente naquele bombardeio ali, ele ficou, não vou, e de repente escorregou no pecado. Quantos não passaram por isso? Quantos? Mas só que o Senhor, Ele é aquele que
pode pegar a ovelha no colo e virá-la de novo. De repente, o irmão, ele era uma bênção lá no ministério de louvor, mas ele tropeçou nisso aqui. Então, às vezes o fulano, ele é tentado em relação à vaidade, ou ele é tentado, de repente, em relação à questão de sexualidade, ou ele é tentado em alguma coisa, e aí todo mundo falou assim, ela caiu. Não tem mais jeito, não tem mais saída. Mas o Senhor é aquele que fala assim, olha, vem cá, eu te dou segunda chance, ficha limpa, vai começar de novo. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. E de repente, aquele camarada que estava lá apagado, ele como não esmagará a cana quebrada e nem vai apagar o pavio que fumega, ele faz o camarada ser reerguido novamente. Ele me refrigera a alma, ele me revigora, ele me faz voltar, ele me revitaliza. Ele pode fazer isso comigo. E Ele pode fazer isso contigo. Ele pode chegar e reescrever a tua história. Não pensa nisso, meu irmão. Acabou, não tem jeito. Isso para mim não vale mais. Não, porque Ele é aquele que faz isso na minha vida. Por isso eu posso ter estabilidade no caos. Por isso, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Então nós começamos a observar o seguinte, que eu consigo ter estabilidade. Não é porque a vida é boa. O mundo não é cor-de-rosa. O mundo não é maravilhoso. O mundo tem pessoas como aquele camarada que de repente vai lá e mata família, mata chefe de família e vende droga para o seu filho e essas coisas todas. O mundo tem essas coisas sim. Tem! Só que se você é apacentado pelo Senhor, você vai passar por esse mundo terrível com Ele. O mundo não é cor-de-rosa, o mundo não é maravilhoso, mas você está com o pastor. Você está passando a dificuldade, a mulher foi embora, o marido espanca, mas você está com o pastor. O filho está rebelde, quer ir para droga, mas você está com o pastor. O dinheiro foi embora, está na dificuldade financeira, mas você está com o pastor. O melhor você tem, que é Deus e a oportunidade de recomeçar. E Deus está ali com você. Olha, peraí meu filho, caiu aqui, vamos colocar de novo, tijolo por tijolo. Não sei se você já viu aquela cena quando acontecia muito isso comigo. Eu estou brincando, aí de repente quebra o brinquedo. E a gente fica desesperado. Talvez você adulto olhe assim e pense, que besteira de criança. Não é besteira não. Você fica desesperado, estava tão bom brincar, quebrou o brinquedo. E aí você tenta arrumar um jeito de emendar e não consegue. Aí fica chorando. Aí aparece o seu pai. E ele chega, peraí, com aquele sorriso no canto do lábio, como assim, eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes nem sabe, né? Mas assim, eu sei o que eu estou fazendo. Aí vai lá, conserta o teu carrinho. Não é gostoso? Só de lembrar disso, eu estou vendo pelo sorriso de vocês. Não é gostoso isso? Assim é o nosso Senhor. Peraí, se machucou? Esse rapaz, vem cá. Eu vou te ensinar como é que se faz as coisas. Deixa de ser cabeçudo, seu mané. E vambora! E vamos seguir em frente, porque tem muita coisa para fazer. Ainda que eu passe por um vale sombrio, quer seja doença, quer seja problema financeiro, problema na família, quer seja o que for. Mas uma coisa interessante sobre o vale é que o que faz o pastor seguir com a ovelha pelo vale é porque existe um período que a pastagem dali da fazenda já está muito gasta. Então ele vai pegar novas pastagens, eu vou iluminar mais o pessoal, eu vou chegar e vou alimentar mais, vou pegar uns pastos verdes e vamos lá, é um caminho que eu já conheço, pode vir comigo. E aí vai subindo, vale após vale, e aí tem aquelas valetas de água, águas boas que descem de lá da montanha, grama verde, tem pasto verdejante, e aí está lá, a ovelha se alimentando, se nutrindo. E pode observar, meu irmão, no maior momento de crise que você passa, como diz o ideograma chinês, também é um maior momento de oportunidade. Observa isso, meu querido. Talvez você esteja olhando para o problema que você está passando e pensa assim, já era, não tem saída. Mas olha, José está lá no calabouço. Talvez alguém pensasse assim, José está perdido. Talvez alguém pensasse assim, José não tem mais saída. Mas à medida que José tem um problema no calabouço, depois José tem um problema lá na casa de Potifar, depois José está lá na cadeia, ele está ficando cada vez mais perto do palácio. Eu não sei se você pode trazer isso para a tua vida. Você não sabe há quanto tempo você está do palácio. De repente você pensa assim, eu estava tão bem lá na casa do papai,
Mas Deus quer tirar você daquela casa do papai e colocar você lá em cima. Só que para isso, você precisa passar por um certo curso. E Deus quer treinar você para alguma coisa. Eu não sei o que Deus quer fazer na minha vida, mas eu sei de um negócio, Ele está me preparando. Eu não sei o que Ele está fazendo na sua vida, para onde Ele quer te levar. Mas uma coisa eu sei, Ele está te preparando. Recebe essas dificuldades diante de você. Como assim? Isso aqui é um modo que eu tenho de crescer, de ir mais para cima. Eu vou orar e vou ver a ação de Deus. Eu vou passar por isso aqui, mas eu vou passar por cima, porque Deus vai honrar a minha fé. Eu estou aqui nessa dificuldade, mas olha só, esse problema aqui, ó, tá vendo? É um degrau. Tá vendo esse problema aqui, ó? É outro degrau. Tá vendo esse problema aqui, ó? É outro degrau. Tá vendo esse problema aqui, ó? É outro degrau. E eu cheguei. Aleluia! Vamos começar a observar isso. As dificuldades não existem para parar o crente. As dificuldades existem para o crente ver o quanto Deus é forte. As dificuldades existem para você olhar assim: caramba, eu não sabia que era tanto poder assim. Aleluia. Então, meus irmãos, vamos observar o seguinte: no momento do vale, é o momento que a ovelha está ficando mais resistente, mais alimentada. E sabe a coisa mais maravilhosa? Na fazenda, o pastor sai, deixa uns outros funcionários e tal, mas no vale, está ele lá, juntinho com a ovelha. A cada balido, a cada qualquer demonstração de susto, está lá o pastor. O que houve com a minha ovelha? De repente é um momento mais difícil que você está passando, mas talvez seja o momento que você está mais próximo na comunhão com o Senhor. O que faz você estar aqui a essa hora da noite? O que faz você estar aqui, se não de repente aquela necessidade de: Senhor, eu quero aprender mais, eu preciso me alimentar mais, está difícil de aguentar, me dá suporte, coloca os meus ombros mais fortes para aguentar esse peso. Vamos ser franco, se tivesse tudo maravilhoso, tudo bem, eu vou na vigília, mas como o irmão falou, vou na sexta-feira. Agora a segunda é só para quem? Peraí, eu preciso, a minha prioridade é Deus. Já que a minha prioridade é Deus, eu pago o preço que for, porque Deus é a minha prioridade. Sem Ele, eu não saio dessa. Eu não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem. Tua vara e o Teu cajado me protegem. O cajado é para chegar e puxar a ovelha. É para chegar e dar aquela ideia de cuidado. De repente está lá o cordeirinho saindo meio para lá, o pastor vai, pega o cajado: vem cá, vacilão, vem para cá, vem cá, é por aqui, não é por aí, rapaz. Quantos de nós não passa por isso? De repente vem aquele canto da sereia assim, aí o crente quer dar uma escapada, ele fala: vem cá, rapaz, é fria, sai dessa, criatura. Então, é isso. E a vara já é para atacar o lobão. Vem, desgraçado, toma no meio da tua cara, o seu infeliz. Não se mete com a minha ovelha, porque ela é minha. Gostaria que você parasse para prestar atenção nisso. A cada ataque que o diabo vem contra a tua vida, ele sabe que para chegar em você, ele tem que se meter com Deus. E ele sabe que fica ruim para ele, para encarar. E ele sabe que ele vai tentar e vai tomar na cara de novo. E vai tentar e vai tomar de novo. E é justamente aí que a gente às vezes não para pensar direito, que se ele está querendo abalar você, é porque ele te respeita. Porque ninguém ataca aquilo que não é ameaça. Se o diabo está lutando contra a tua vida, meu irmão, pode ter certeza, é porque você é ameaça para o inferno. Se o diabo está querendo atrapalhar você, é porque sabe que você é ameaça para o inferno. Às vezes quando olha assim, um problema de saúde que vem contra a minha vida, ou às vezes um problema que eu passo de finança, o que não é novidade no Brasil, né? Ou às vezes estou passando uma dificuldade, eu lembro: opa, peraí, opa, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Porque é o seguinte, o adversário está querendo me travar, está querendo me parar, mas eu vou continuar na obra. Eu não vou parar, eu vou continuar, eu vou perseverar, eu vou insistir e eu vou chegar lá. Então, a vara e o cajado protegem. O meu Deus é o Deus do impossível. E eu gostaria que, enquanto nós estivéssemos cantando esse cântico, você estivesse orando ao Senhor e falando: olha, Senhor, atua na minha vida, ilumina os meus olhos, ilumina o meu entendimento, para que eu consiga ter meus olhos abertos, para enxergar quem eu sou em Ti,
e quem tu és em mim. Meu irmão, não se entrega. Você pode ter estabilidade no caos. Você pode ter estabilidade no caos. Porque Deus está com você. Não é porque tudo melhorou não, mas é porque Deus está contigo. Então a tempestade se torna bonança na sua vida. Então eu gostaria que você parasse para meditar na fala desse cântico. Enquanto isso, feche os olhos e ora ao Senhor. Fala com Ele: Senhor, estou passando por essa dificuldade, estou passando por esse problema, estou passando por essa luta, mas Senhor, me ajuda, unge os meus olhos para que eu possa ver os carros e cavalos de fogo que estão ao meu redor. Unge os meus olhos, Senhor, para ver que a muralha de Jericó, ela pode estar ali, ela pode ser muito grande, ela pode ser tremenda, mas ela vai cair pelo poder que é em Ti. O mar ele pode ser terrível, ele pode estar ali fechado, mas o poder que é em Ti vai abrir esse mar. E o gigante ele pode ser enorme, ele pode ser valente, ele pode ser o que for, mas o Senhor é maior do que ele, o Senhor é mais forte do que ele, o Senhor pode detoná-lo a qualquer momento. Oh Deus, olha para Deus. Eu gostaria que você trouxesse à tua mente tudo aquilo que tem te afligido e que você visse assim: ó, Deus é maior. Está faltando dinheiro, mas Deus é maior. Está faltando a saúde, mas Deus é maior. Eu creio no Deus da Bíblia e Ele vai me dar vitória, e Ele não vai me deixar ficar na vergonha. Não vai. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, meu querido, veja a glória de Deus. Oh, aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O médico lançou uma sentença, mas Deus é maior do que o médico. Deus é maior. Olha, independente do que você pensa, independente se você acha que tem uma limitação diante de você, você que sabe que precisa de um milagre da parte de Deus, eu desafio você: fica de pé. Fica de pé e a coisa vai mudar, porque nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo que se chama pelo seu nome. Deus tem uma aliança comigo, Deus tem uma aliança com você, Deus tem uma aliança com a gente. Ele não vai deixar a gente na vergonha. Não vai.